Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de novembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1755, 5 páginas, 43 logias e 15 máximas. O tema é autodeterminação decenal. A especialidade é autodeterminologia. Definição. A autodeterminação decenal é a técnica de consciência ilustra com alto nível de determinação pessoal, registrar detalhadamente as próprias conquistas evolutivas a partir de cada década da vida intrafísica, destacando os avanços alcançados e as atividades faltantes à execução satisfatória da autoproex. As atuações interassistenciais reiteradas sustentando a homeostasia no holopensene pessoal. A autodeterminação pelo melhor. O dinamismo pessoal através das décadas. A sucessão das horas, dias, anos, décadas. O fato das décadas da vida humana passarem depressa. A autorretrospectiva a cada década. A ultrapassagem de gargalos propiciando o neopatamar de autoexpressão. O ato evolutivo de se saber aonde quer chegar. A heterossustentação extrafísica dos esforços cosmoéticos pelos amparadores extrafísicos. As 2 décadas iniciais das práticas da TENEPS. A firmeza nas práticas da TENEPS, objetivando a obtenção da OFIEX pessoal. A eliminação dos acidentes de percursos pessoais. A demanda objetiva da condição da dispersidade. A década decisiva dos 20 anos de idade física. A década crítica dos 50 anos de idade física. A década da maturidade maior dos 70 anos de idade física. O aperfeiçoamento decenal do traquejo com os para-recursos interassistenciais. Na argumentologia tem a tabelologia com 6 cotejos entre a autodeterminação decenal evolutiva e a autodeterminação decenal regressiva. Na remissologia dos 15 itens nós destacamos autodeterminação, autossuficiência evolutiva, autossuperação específica, década e retrospectiva decenal. Frase enfática. A técnica da autodeterminação decenal é o melhor teste para aferir o índice de determinação pessoal crescente da consciência intermissivista, homem e mulher, hoje, em qualquer lugar. Você está disposto a enfrentar a realidade da própria determinação? Vale o esforço de aplicar a técnica da autodeterminação decenal? Eu quero dizer que no estrangeirismo, o strength of purpose está repetido. E na trinomiologia tem também 2 trinômios que a gente já substituiu lá, mas aqui ainda permanece, que é o trinômio vontade granítica, etc., e o trinômio da automotivação, trabalho e lazer. Ficou repetido aí. Parece lá no original, nós já tiramos. Também na polinomiologia, a sustentação, está faltando um S. Agora, perguntas. Após o descarte do corpo energético, segundo a Dessoma, o EV tem utilidade, é lógico. Todos os veículos de manifestação atuam com energia, só que tem que ir outro patamar, outra modalidade, outro processo. Mas o psicossoma tem energia e o mental soma também. Ele movimenta a energia. Estudo que a energia ela é imanente. Ela é ampla, ela é multifacetada. No livro Homo Sapiens Urbanizados, capítulo Superlativos, o senhor se refere à superterra, como sendo o objetivo comum para a idealização de um novo planeta. Poderia, por favor, comentar? Sim. Pode ser que a Terra, o dia que chegar no estado mundial, em outra situação, acabar a moeda, acabar a guerra, pode ser que vai ser uma superterra, né? Tenho muita vontade e sinto que é o momento de iniciar a prática da TENEPS. Contudo, devido à minha profissão, tenho que frequentemente estar viajando e, devido a isso, também não consigo manter um horário fixo que poderia ser reservado para a prática.
Tal situação tende a se acentuar cada vez mais. Para compensar, procuro realizar assistência intrafísica e extrafísica, pois para tal não é necessário um horário fixo. Diante disso, que o senhor sugere que eu poderia fazer em relação à TENEPS? A hora que você parar de viajar tanto, você faz a TENEPS. Por enquanto, vai levando o estado vibracional. Quero que esclareça com exemplos a situação do orgulho e egoísmo no sentido de tentar e não ter filhos. Isso aí não precisa esclarecer muito. A mulher quer para exibir o parto dela, ela ser, né, reprodutora, mais nada. Isso é bobagem. Isso aí é besteira, bobagem. É igualzinho ao homossexual, que dá valor demais para o sexo. A gestante também, que quer ser gestante de qualquer maneira, está dando valor demais para a reprodução. Isso é tolice. É coisa infantil do ponto de vista da evolução consciencial real. Supondo que eu tenha que dessomar em uma determinada data, o fato de eu estudar projeciologia e conscienciologia, essa data poderá se estender? Não, aí depende, não é da projeciologia nem de você estudar. Já não sabe o que você está fazendo com esse estudo? O processo é a ficha. Olha a sua ficha. Veja a interassistencialidade em favor dos outros. Isso que pode manter mais a pessoa aqui. Se ela estiver fazendo um trabalho muito sério, isso pode se estender. Isso aí que chama Morex. Meu sobrinho de 19 anos, filho do rapaz do acidente de moto há cerca de 2 meses, fez uma tatuagem no ombro com o brasão da família. E fez o sobrenome, principalmente o paterno, contendo os símbolos da era medieval, o sobrenome escrito e as letras iniciais do nome de seu pai e de sua mãe. Essa tatuagem pode ser feito um link maior, pode ter feito um link maior ainda com heteroassédio, agravando a situação do seu pai? O que fazer para amenizar as consequências dessa tatuagem? Olha, tatuagem é aquilo que nós estamos falando aqui, uma tolice infantil, uma bobagem, né, que a pessoa faz. Muita gente se arrepende depois que faz, tudo mais. Nesse caso aí, tem que mostrar maturidade e dar bom exemplo para esse rapaz. É o jeito. Isso aí não é fácil. É muita gente perturbada com o problema da tatuagem. Isso é internacional e é muita bobagem que tem a respeito. É tatuagem e piercing. Pensa bem, ele usa piercing também, precisa de ver. Geralmente eles gostam. Quer ser rebelado, fazer alguma coisa. Quase sempre eles não têm muita cabeça. Então tem que arranjar alguma coisa que ele se destaque assim de uma maneira excêntrica. No livro Nossa Evolução, páginas 19, há um parágrafo que diz: a morte do corpo humano mais impactante para a consciência é a explosão nuclear com dissipação instantânea em segundos do corpo humano. Tal fato acarreta a mudança relampagueante ao mesmo tempo do veículo consciencial e da dimensão existencial para a consciência. Eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito do tema. O senhor teve contato com conscientes que passaram por isso? Lembre-se, eu estudei no Japão. Eu vi as coisas lá. Agora, uma das coisas que mais me chamaram a atenção é a turma do EM, que é um extraterrestre. Eles também teve gente lá que passou por isso. Então, essas coisas ocorrem. E isso aí do ponto de vista de dessoma, é o mais impactante que tem. E a pessoa está aqui. Em segundos, ela está definitivamente sem corpo, sem energia, sem dimensão. Em segundos. Qual é a consciência que tem, numa condição dessa, a capacidade de assumir essa condição em paz? Muito difícil. Eu vi muita gente perturbada fisicamente por causa disso. Irei começar o CIP agora. Já acompanho a conscienciologia humana e obtive bastante melhora no meu equilíbrio. Porém, nesses dias revivi queloides sentimentais e antigas fraquezas, a meu ver, já superadas. Como o contrafluxo atua nesse momento de véspera. Olha, isso aí está levantando a poeira. Você já sabe o que é. Supera isso, não dê valor para isso. Minimiza o processo. Né? Eu queria falar para vocês que eu descobri nas revistas dessa semana
expressão de rua nova para mim. Não foi eu que criei. Estão chamando os toxicômanos de zumbis de rua. Essa é a última, está nas revistas aí. É só olhar que vocês vão olhar. Zumbis de rua. É perfeito. É zumbis durante o dia, não é zumbis durante a noite. Agora, queria mostrar para vocês, aqui está, Folha de São Paulo, de ontem, 21 de novembro. Quem garfou Ednei Silvestre? Como se discute um prêmio literário no Brasil? E também tem, acima disso, alguns dados que eles andaram falando aí em outros lugares, outros jornais e revistas também que andaram falando. Agora, o caso todo é o seguinte, o caso é que deram a premiação do tal Jabuti para o Chico Buarque de Holanda. E ele não tinha ganho o negócio. Então, agora tem centenas de pessoas que estão pedindo para ele devolver o prêmio. Entende? Então, o negócio está uma briga tremenda. Agora, isso é muito bom. Agora, aqui ele está falando que isso foi feito porque o Chico era favorável a Dilma Rousseff. Então, eles querem fazer média com o prêmio e a situação lá das editoras. Uma vergonheira, né? O negócio é de dinheiro mesmo, claro, bem sério. Estão pegando o negócio. Agora, você sabe, o prêmio Jabuti é assim mesmo, né? Está cheio de bobagem nele. Tem aí um artigo que está falando sobre as tolices que tem nele, que o processo, é muita gente que já criou problema com esse processo. De modo que tudo isso a gente tem que ver. Mas agora é bom chamar a atenção disso, para vocês ficarem sabendo o que se passa. Uma outra coisa, aqui está a revista que saiu também nesse fim de semana, que está nas bancas, Isto É. Está aqui na página 78, a saúde acima da religião. É mais um caso que uma pessoa morreu devido a não ter feito transfusão, devido a ser testemunha do Jeová. E está a briga de novo do mesmo jeito. São os fanáticos religiosos. É isso aqui que eu falo. As piores coisas que tem na Terra, entre as piores coisas que tem, são esses fanáticos religiosos. Aqui a gente conhece um deles, que é o processo da testemunha de Jeová. São de morte. Quantos já morreram, quantos vão morrer ainda em função disso? Fica aí o processo para a gente ver como é que é. Agora, outra coisa. Isso aqui é a livraria da Folha. Eu vou dar para você ver aqui o que é. Mas eu depois quero que você devolva, porque aqui tem um negócio. Eles estão colocando no livro que eu recebi com o Chico, só tem o nome do Chico. É para vender o livro. Opinião Espírita, está lá, Opinião. Está lá escrito Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. No entanto, está só Chico Xavier, Boa Nova. Mais nada. Agora você dá uma olhada dela nisso, depois você me dá. Hein? Não, aí não tem nada para comprar, é só para você ver. É o catálogo aí da Folha. Agora, gente, hoje eu quero falar para vocês sabem que eu sou uma pessoa fraterna, né? Eu acho que vocês admitem isso, né? Eu vou provar mais uma vez que sou. Eu descobri aqui em Foz, aonde tem o melhor biscoito de polvilho. E eu vou falar hoje, mostrar para vocês o biscoito. O biscoito é esse, ó. Tá certo? Ele é feito com a sementinha, e vocês sabem de quê, né? Sabe o quê? A sementinha de árabe. Como é que é? Qual que é? Alguém quer comer esse biscoito? Gergelim. Muito bem. Mas alguém quer comer esse biscoito? Quem é que está magrinho aí, que não sabe fazer? Ele aí não engorda muito. Se vocês não querem, azar, eu como. Não tem nada. Ele é uma delícia, é o máximo. Ah, você quer? Faz favor. Veja, você que conhece bem ela cozinha muito bem, a Marilza. Então você veja se ele está no ponto. Agora, o local que vocês compram é nas Três Marias. As Três Marias, que rua que é aquela?
Hein? É na Brasil? Pois é, e é perto de quem lá, as Três Marias? É. Então vocês já sabem onde é que é a Três Marias? Três Marias, biscoito e polvilho. É o paraíso na Terra. Uma perfeição. É o melhor de todos eles. Você comeu um pedaço aí? Só fado depois de comer. Para o polvilho, eu e a Ivone, nós estávamos conversando sobre retirar a farinha de trigo do alimento. E eu vou pedir a receita desse biscoito assado, porque tem o frito também. Esse aqui, eu já olhei, ele é assado. É assado, por isso que eu como, senão eu não comeria. Hã? É assado, por isso que eu como. O frito eu não como nada frito. Eu vou pegar a receita. Agora, uma coisa. Olha bem o têxtil, o paladar. Veja se você está de acordo. Veja se você está de acordo comigo. E viva as Três Marias. Agora, quero dizer para vocês que quem comprou isso lá para mim foi a Graça. Ela descobriu, ela tem faro. Ela, de vez em quando, ela descobre as coisas. Agora, outra coisa. Eu quero saber quem é que foi a Uberaba e que perdeu um guarda-chuva. Esse guarda-chuva, eu estava lá numa situação, a pessoa chegou e colocou o guarda-chuva para eu segurar, porque estava chovendo lá, não sei o quê. Eu tenho uma leve impressão que é capaz de ser vocês, né? A Cris Vicentina, é isso? Foi? O Arthur deixou no carro, eu falei com ele, ó, depois nós vamos achar para ver quem é. Quer dizer que é você, né? É a Cris que deu, não foi isso? Então eu estava certo. Eu falei com ele, eu tenho uma leve impressão que foi a Cris Vicentina. Falei com ele, ele trouxe hoje. Você sabe, a gente não gosta de estar devendo gente rica, né? Uma das coisas piores que tem é você dever gente rica. Isso é um perigo. Daí está de olho. Agora, ó, você está vendo aí a lista, ainda não chegou ninguém, né? Se chegar, você me avisa que o serviço secreto está de olho. Tá certo? Pode falar. De comentar sobre essa questão dos 10 anos, porque eu tenho uma nítida sensação, engraçado que hoje de manhã eu estava pensando nisso, de um ritmo que tem na minha vida de mais ou menos 7 anos. De 10 em 10 Como anos é a pessoa muda. De 10 em 10 anos, pode observar. Agora, eles acham que biologicamente, 7 em 7 anos, todo mundo muda. Uma criança, por exemplo, aos 7 anos, ela já está bem constituída numa opção de coisa. Então, isso tudo tem uma porção de lenda, folclore, etc. Mas agora, de 10 em 10 anos, eu garanto para você que todo mundo muda. Isso é só ver, porque são 10 anos. 10 anos qualquer um faz curso superior. Todos eles ficam mais ou menos dentro de uma década. Só isso já muda totalmente a vida da pessoa. Em 10 anos, a pessoa passa pelo casamento, o itch do casamento, que é a coceira do casamento, que são só 7 anos. A pessoa já senta, com 10 anos, já sabe como é que foi a duplologia da pessoa. Então, com 10 anos é muita coisa. 10 anos, uma menina já dá à luz hoje. Quer dizer, olha só, 10 anos, tudo é uma década. Então, precisa levar isso tudo em consideração. Agora, o senhor e outra admite... coisa, é uma nova geração a cada 10 anos. Hoje. Antigamente não era, hoje já é. Ok, mais? Não, são mais 2 perguntas em relação ao tempo. Assim. O senhor admite que exista um ritmo para cada série X particular? Ou isso é mito? Porque todo mundo segue a cronometragem, a cronologia. Isso é inevitável, sempre tem. Você não pode fugir da cronêmica. Ela existe. E funciona, e atua. Ela age. A gente tem que olhar isso sim. Você veja bem, o povo já fala há muito tempo, é a voz, que tudo muda depois dos 200, quer dizer, dos 40 em diante. Tem livro que chama A Vida Começa aos 40. Eu, por exemplo, falo que a vida mesmo da pessoa aqui começa aos 36, se ela tem 70 anos. Agora, hoje, como nós estamos vivendo 100 anos, isso aí já vai mudar tudo, né? Mesmo essa faixa etária, essas coisas que eu falo, o que acontece, muita coisa disso vai mudar. Em 100 anos, como é que vai ficar a média do povo?
Isso aí é muito sério. Agora, aquele prazo médio que o senhor falou, que a gente fica no período intermissivo, que o senhor falou que ou é 12 anos ou de 25 a 30... Não, isso aí atualmente é assim, mas eu não garanto isso daqui a uns anos. Não, O que eu vejo, as coisas que eu vi, eu tabulei vários casos que eu vi. O meu universo não é grande, mas já dá para definir. Então eu vi isso bem claramente. Por exemplo, quando eu era menino, rapazinho, no movimento espírita eles achavam que a média disso era 50 anos para a pessoa renascer. Isso tudo é bobagem. Isso era achismo. É um palpite. Agora eles não estudaram os casos. Eu estudei os casos. Então o caso é de 12 a 15, 25 a 30 atualmente, que é o que dá mais. E tem aqueles que não ressomam, né? Aqueles que vão ficando na baratrosfera, ou o outro, excepcionalmente, fica lá trabalhando. Esse prazo aí, o senhor estudou, isso tem a ver com as urbexes ou independente? Não, eu conheci as pessoas. O que aconteceu antes e depois. Mas isso século XX, né? E outra pessoal? coisa, eu via, quando determinada pessoa dessomou, eu falei assim, daqui 25 a 30 anos ela vai ressomar. Foi batata. Um dos casos, por exemplo, mais sério desse foi a minha mãe. E eu falei com ela isso tudo. Eu levei a ela lá para ver os processos da ascensão. Naquela ocasião, o Eurípides, que funcionava, era uma espécie de prefeito lá da área. Então, encaminhou a ela. Ela começou a trabalhar com gente da Ressoma, estudou o curso intermissivo, aquilo a jato, porque minha mãe é um portento, né? Em matéria de, vamos dizer, competência, potencial. Ela é incrível, o negócio dela, desde o passado dela. Agora, foi batatófilo, você está entendendo? Ela morreu em 67. Ela ressomou, foi entre 25 a 30 anos depois. Faz o cálculo aí. Isso é batatófilo. Nossa, ali em cima do lance. O negócio dela não tinha saído. Entende? Foi na década de 90 que ela ressomou. Ela ressomou naquele país aí, da turma que teve aí ontem. A Finlândia. Agora, outra coisa. Ela é da educação. A Finlândia está na ponta em matéria de educação. Quer dizer, é muito esquisito isso. E outra coisa. Antes ninguém falava nisso, não. Foi depois. Eu, por exemplo, não sabia disso. Ninguém está sabendo disso. Eu não sabia. Eu fiquei sabendo depois. Foi nesse século, não foi no século passado. Que ela ressomou no século passado ainda, no fim da década de 90. Agora, ela tinha muita coisa com o EM, eu também não sei se ela vai trabalhar em função para ajudar o EM. Sabe como é que é? Ela teve mais ou contato. Menos quantos anos antes do EM ela ressomou? Não, foi mais ou menos a mesma... Uns 15, mesma época? Foi a mesma época. Agora, o EM é um caso à parte, né? Lá precisa de ver, né? O que é que está se dando com ele, como é que é difícil saber. Que também é lá na Finlândia. Né? Mas ele é bem de acordo devido ao processo de água, o processo da mãe lá que eu vi, pai, que são pessoas muito fortes, grandona, sabe como é que é? É um mulherão, a mulher dele, a mãe dele, mulherão. Comecei um relacionamento há 3 meses e com ele veio também um bloqueio da libido, que não parece ser físico, que tem atrapalhado o relacionamento. Isso é um homem. Gostaria de entender por que isso ocorre e o que posso fazer para resolver essa situação. Viagra. Médico. Examina bem. Agora, seria bom você consultar também um psicólogo para ver qual é a sua reação perante a princesa, né, a rainha, né? Sei lá se não tem alguma coisa que inibe. Pode ser uma coisa dele, pode ser uma coisa dela. Olha, o que eu vou falar aqui é apenas especulação. Eu não estou falando que é o seu caso, tá? Vamos devagar. Então, por exemplo, com respeito a ela pode ser uma vampira que está chupando a energia dele, ele não tem libido. Já vi isso nas melhores famílias. E gente lindérrima de fechar o comércio, em matéria de estética. E também pode ser você que fique inibido, que a mulher é muito bonita, dá um impacto qualquer.
Vocês sabem que quando um homem deseja uma mulher durante muito tempo, quando ele vai ter relação com ela, ele fica nas 6h30, não funciona. Por quê? Ele exaltou tanto aquela personalidade dentro de uma apologia de santidade tal que o sexo desaparece. Fica só a veneração búdica, de boca aberta. Então aí o cara não funciona. Principalmente se isso, quanto mais demorou, pior fica. Você está entendendo? Isso é muito comum com o homem. Agora, é coisa totalmente de testosterona e processo de libido do androssoma. Eu já vi muitos casos desses, a gente examina. Você sabe, eu falo uma porção de coisas que às vezes não tem nos livros, nem nos cursos que eles dão sobre esses assuntos. Mas é que eu anoto tudo que acontece e acaba descobrindo outras coisas. Quem anota, chega lá. Não é? Sei que esse assunto deve ter sido discutido previamente, mas gostaria de saber o que ocorre com os amparadores quando há acidentes de percurso, como acidente de avião, naufrágio, tsunamis. Há uma falência geral de todos os amparadores, de todas as pessoas envolvidas? Não. Ele às vezes sabe disso tudo. Primeira coisa, chefe, ninguém morre. Aqui, a consciência é imatável e imorrível. O que faz é desativar os corpos. Os amparadores sabem disso tudo, é desprever e ver as coisas. Então, dá muito trabalho para assistir os caras para receber fora do corpo, se eles merecem. Paralelamente aos cursos CP1, 2, 3, etc., é feito um trabalho extrafísico. Pode existir altidata na conscienciologia, seus cursos? Altidata pode ter em tudo, até para matar os outros. Tem de tudo, matéria de altidatismo. Agora, do ponto de vista do trabalho extrafísico, é o seguinte, uma pessoa, quando faz, ela começa a pensar em fazer inscrição para o curso SCP, ou CIP, ou qualquer coisa, os amparadores já começam a ajudá-la. Ela começa a ter assistência, ela já tem uma ficha. Então, é a partir daquele momento que ela começou a decidir que vai fazer, até fazer a inscrição. Quando fizer, ela já está fichada. Existe mais de um tipo de EV, ou seja, somático, psicossomático, holochacral, mental somático. Em qual veículo ele ocorre? Não, o estado vibracional é da consciência, antes de mais nada. Agora, nós aqui temos que mexer com o corpo do energossoma, que é da energia, que é para isso, que é essa ligação que a gente tem. É o cordão de prata, etc. Em qual veículo ele ocorre? O cordão de prata liga-se ao cérebro ou paracérebro? Não, o processo do cordão de prata, ele se liga a um problema da anatomia e da fisiologia do corpo aqui. Mas lá o processo é do psicossoma. É psicossoma com o soma através do energossoma. E é a medula oblongata. Seria o cordão de prata o holochakra estendido? Sim, até um certo ponto é isso. Não é o holochakra, mas é o energossoma, como nós chamamos. Agora, seria o EV a vibração do cordão de prata? Também mas é a manifestação mais palpável da sua vontade. O agente indutor ou acelerador de frequências oscilatórias do holochakra seria o cérebro ou paracérebro? É a sua vontade. Ele é que comanda o negócio, aquilo agora vem. O paracérebro está sempre nisso, por causa de sua vontade. O holochakra seria uma frequência natural de vibração? Sim, eles variam, né? A vibração de cada chakra, o volume. Aí você tem que ver as 40 manobras. Esquece a frequência e olha as outras 39 manifestações. Quando é excitado pelo cérebro ou paracérebro, através da vontade, nessa mesma frequência, ocorreria ressonância e o mesmo vibraria nessa frequência com amplitude aumentada? Até um certo ponto é isso. Pega o livro Projeciologia e veja os processos de frequência que tem lá. O curso CIP também, professor, o curso CIP responde todas essas perguntas no aí. CIP também tem. Curso integrado de Projeciologia. Agora, seria bom ele ver as 40 manobras aí, né, do nosso amigo. Quando é que vai ter isso aí? Vai ser agora em dezembro, no final de semana do dia 27 até, quer dizer, no final de dezembro, do dia 27 ao dia 30. Agora, aqui no CAEC, se a pessoa até quiser daqui mais...
daqui a um mês. Isso. Mais informação, ela entra no site do Só CAEC, tocar pode aí, né? ligar para cá. Seria perda de tempo, assédio, desvio de programação existencial e utopia dedicar grande parcela de tempo pesquisando sobre a possibilidade de trazer para a vida prática a instalação do EV, porém, de uma maneira acelerada que o ser humano ainda não consegue atingir, visando a descoincidência dos veículos e o descortino da multidimensionalidade de uma maneira científica e involuntária. Nós já estamos fazendo isso, né? Não tem novidade nenhuma que você está falando aí, não. Aumenta a sua capacidade, sua competência de mexer com a energia que você chega lá. Nós fazemos isso aí tudo aí, com o pé nas costas. Após uma conversa estressante com um amigo no domingo, observei o assédio de uma consciex. Instalei o estado vibracional, deitei no decúbito dorsal no período noturno, observei a mesma consciex assediadora, querendo a todo custo se aproximar. E quando adormeci, senti que algo tocou no meu pé direito e no exato momento do toque senti um enorme choque elétrico que me fez saltar da cama. E não mais observei a consciex que desapareceu. O que seria esse choque? Olha, analisa tudo e vê com o tempo. Pode ser tudo um problema que eles estão mexendo, está dando apenas mioclonia em você. São essas reações, isso aí é desenvolvimento do processo da energia. Anota tudo para ver para onde vai a sua sinalética energética e parapsíquica. Isso é que eu acho mais importante, o resto vem com o tempo. Né? Alguém aí está com um microfone para falar alguma coisa? Eu quero dizer para vocês que o detalhismo é bom se vocês verem, porque tem muita coisa nele. Professor Valdo. Muito detalhe aí no detalhismo. Por isso que eu pedi até para ver se não tem mais repetição aí. Tem muito material no estudo. Vale a pena estudar. Professor Valdo, aqui. Eu queria entender a questão na fatologia, por que o senhor coloca a década de 20, 50 e 70 em fatologia? Não, a década aqui dos 20 Isso. anos de idade. Ela é decisiva, porque é essa década que o povo desvia e cria esses caras zumbis da rua, de rua. Uhum. Esses toxicômetros, a maioria dessa data de 20 anos, pouco de 20 anos, pouco mais de 20 anos, pouco menos. Mas por que Agora, está na a de para? 50 anos é uma década crítica. Isso. Porque é quando a pessoa já fez alguma coisa, já entrou na fase de execução, já tem alguma coisa palpável. Então, por exemplo, a mulher já entrou, já tem a dona menor, aquela situação toda. Uhum. E a década de 70 é quando tudo muda. Seu corpo não é o mesmo, começa a bater pino de todo lado, a pessoa quase sempre já tem 3 a 5 comorbidades diferentes no corpo. Isso tudo é muito importante. Mas a minha pergunta é a seguinte, por que está em parafatologia e não está em fatologia? É porque o processo todo é para chamar a atenção da idade física com a energia daqui. Entendeu? A demanda objetiva da condição da dispersidade. Como é que a pessoa quer chegar na dispersidade, que é o desassédio, se ela não estudar os 20, os 50, os 70 anos? É inevitável. Fora outras coisas, né? O problema de estudar os 26 anos, os 36 anos, quando chega aos 40, por exemplo. Uma pessoa que chega aos 40, se ele foi, por exemplo, da Invex, o inversor, ele aos 26 acrescentou mais 20, dá 46. Ele já pode ter uma OFIEX aos 46 anos de idade. Então, estuda aí, está dentro do processo. Aos 50 anos, isso já deu. Já bateu na porta da pessoa. Então, a questão aqui é da priorização, em termos do que ela vai priorizar, do que ela vai priorizar. Agora, por exemplo, a coisa mais séria para essa prioridade é você perguntar, quando é que você ficou sabendo dessa realidade? Tem que começar a contar a partir dessa data, da sua autoconsciência do processo conscienciológico. Que antes não vale, né?
A gente não pode exigir isso do povo, por exemplo, de mais idade e tal. Quem acessou, por exemplo... Uhum. Entendeu? Hoje, por exemplo, os inversores, eles já acessam, né? Uma pessoa chega aqui e descobre que a gente existe. Ela está com 50 anos. O outro, que é colega dela, descobre. Ela está com 15 anos. Há uma defasagem enorme. De 35 anos entre uma pessoa e outra. Agora, aí vem a pergunta. Aquela de 50, foi erro dela de não ter descoberto a gente antes? Ou ela não tem culpa? Ela tem atenuante? Ou ela nem tem curso intermissivo? Aí, cada caso tem que ser visto. Tal. Você entende? Então, o processo de década, de cronologia, isso tudo tem sua razão de ser, mas é necessário ver o aspecto da autoconsciencialidade dentro da cronologia. Cada pessoa vai responder por isso. Então, aquela pessoa que chegou, e a gente está martelando na cabeça dela as informações, desde que ela vamos dizer, adolescente, e ela não endireitou a vida, o cara chega aí aos 45, 50 anos, está fumando e etc. tal, esse está no buraco. Entende? Esse aí eu não quero ser pulga na cabeça dele. Entende? Não vale a pena. Agora, o que mais? O filósofo aí não vai falar nada hoje sobre o assunto? Você está com medo da autodeterminação decenal? Você é um jovem, está cheio de vida. Agora, analisar o seguinte, a numerologia, hoje se repetiu a mesma palavra, né? A melhoria progressiva. E o progressiva está em torno. E ontem também. Agora está sendo... Isso aí é o mais normal em numerologia? Pegar uma palavra e repetir? Não, essa é uma das técnicas. Né? Uma que eu uso muito na numerologia é a palavra ato. E às vezes tem gente que gosta de pôr ato de, mas eu ponho só o ato. O ato eu coloco em itálico. Tem muitas dessas. Agora essa aqui faz pensar, né? A melhoria progressiva das autotendências etológicas, quer dizer, a sua manifestação, seu comportamento, sua conduta, sua postura. Entende? Isso é muito sério. A estabilização progressiva dos autotrafores aplicados. Quer dizer, não adianta a pessoa ter um traço força, um predicado, uma virtude. O que ela está fazendo com isso? A burilação progressiva das autocompetências úteis. Quer dizer, você tem competência, mas elas estão em progresso? Em progress. In progress. Em inglês chama in progress. Agora, a fixação progressiva dos auto-objetivos essenciais. Você, por exemplo, os auto-objetivos seus, você vai fixando pouco a pouco, eles têm crescido, há uma valorização e um desenvolvimento deles. A instalação progressiva da autopensionização sadia. Como é que está? Sua autopensionização está de fato agora que você já tem aí, está chegando à terceira idade, ela é melhor do que quando você tinha 25 anos em São Paulo? A depuração progressiva da autocosmoética vivida. Como é que é o seu CPC hoje? Ele já progrediu de lá para cá? Você me conhece há uns 30 anos, não é isso? Como é que fica? Eu lembro que a Estela era uma menininha, linda, pequenininha. Faladeira, né? A consolidação progressiva da autoconfiança teática. Autoconfiança, que é a autossustentação evolutiva. Então você veja, o progressivo aqui está bem bolado, está no lugar certo. Ele é muito sério. Agora, o progressivo ele tem a ver com o tema também, é progressivo. Né? Pois é, o processo todo é esse, né? A base de tudo, autodeterminação decenal. Agora, na numerologia, você normalmente usa essa série aqui, por exemplo, aqui parece que é crescente. Né? Mas não, aí você que vai examinar, você veja bem. Mas existe ela é crescente em certas coisas.
do ponto de vista da utilidade evolutiva, o princípio evolutivo, aí a progressão, eu penso que ela está dentro de uma certa ordem. Olha bem que você vai ver. Mas tem alguma técnica, porque aí você, quando faz, você já, de antemão, já... Eu distribuo o pensamento dentro de uma certa linha, vamos dizer, racional. A pessoa ponderar. Olha bem que a autoconfiança, por exemplo, só está no fim. E é onde ela precisa estar mesmo, porque antes a pessoa está criando a autoconfiança. Ela está no forno, é igual um bolo que está crescendo. Não é isso? Normalmente... Você está com o microfone na mão, isso aí não é toda hora. Para fazer essas análises... É alguma coisa contra a Trindade? Faz favor, pode falar. Não sei, aí ele é que vai avaliar se está contra ele essas vivências, acompanhando o índice das faixas etárias, né? Porque ali tem uma variação de 5 anos, de 10 anos, de 30, de 25, mas essas vivências, elas vêm também não crescendo, né? Tem. E há pessoas existem pessoas que em 10 anos fizeram muitas mudanças, outras não, só depois de 30 anos é que elas conseguem perceber que aconteceu alguma coisa na vida, né? Isso não há dúvida. Professor, posso perguntar? Agora, a última coisa, quando a idade madura aos 70, seria aqui em relação mais ao teu caso, assim, é lógico que isso é ideal, mas nem muita gente consegue, né? Consegue o quê? A maturidade maior aos 70, ela... Não, aos 70 uma pessoa amadureceu ou desista, fica para outra. Aí ela entra em Alzheimer, mas estou dizendo, você está bonita que tem uma opção de nome bonito, né? Mal de Alzheimer, etc. Como uma coisa ideal. Demência senil e outras coisas mais. Né? Aqui o ideal. Então, aos 70 ou a pessoa tem maturidade ou é senil. Ela tem uma senescência. Então, uma coisa ou outra. Isso você vê 880. logo, não tem saída. Não há dúvida, ela demarca a situação. Agora, só no teu caso, a sua década de 70, ela, vamos dizer, é melhor do que as outras décadas? Eu me sinto melhor hoje, né? A minha idade. Eu estou vivendo a fase esplendorosa da minha vida, o máximo. Quer dizer, o top, sabe? O acume, para mim. Agora, acho que isso é para a maioria, né? Que tem um pouco de lucidez, é isso. Que você já não tem tanta ilusão, tanta bobagem, você já sabe das coisas, sabe onde pisa, já tem uma ideia a respeito das pessoas, da evolução. Isso, então, é muito tranquilo. Para mim, o que me deu mais força na questão dos 70 anos é o parapsiquismo. E hoje eu confio muito mais no processo extrafísico devido às minhas condições físicas. Então é muito interessante isso. Eu, aos 70 anos, hoje eu tenho mais cabimento, mais desenvolvimento, mais desempenho, mais performance do que quando eu tinha 20. Eu sei por causa dos resultados comigo. Olha o processo da mega-euforização. Por esse, a pessoa pode fazer um autodiagnóstico bem próximo da realidade. Então, isso é o máximo. Entende? Você viver a situação. Por exemplo, eu me sinto bem comigo, sem egoísmo. Pelo menos eu tento não ter egoísmo demais. Mas eu me sinto bem com isso. Então, isso é muito importante. Tem homem que passa a vida toda não sentindo bem com o corpo que tem. Tem mulher, idem com a mesma data. Passo a vida inteira reclamando. Não, as minhas pernas são muito curtas para a extensão do meu tronco.
Gente, o que eu vi isso no meu consultório, as coisas todas, no Brasil, no exterior, não está no gibi. Todo lado eu vi isso. É muita gente insatisfeita com o que tem, sendo que ela tem justamente aquilo que é o mais necessário para ela, naquele momento evolutivo. Mas durma com um barulho desse. Procure expor isso a essas pessoas. Não é fácil, é difícil. Então, o problema é o seguinte: você tem umas coisas que a própria vida te deu, a biologia trouxe para você. Não fica reclamando que isso aí está de acordo com as suas necessidades desse momento evolutivo. Você não está sabendo aplicar. Primeiro, não está entendendo nada. Segundo, está tirando o corpo fora para entender. Terceiro, está perdendo oportunidade, companhias, energias, trabalho para ser feito, empreendimento bom, aberto. Então, isso tudo nós temos que ponderar, tem que pensar. Está certo? É a vida. Professor, dá para o senhor comentar um pouco na voluntariologia a conquista paulatina do voluntariado multifuncional full-time? O problema todo é o seguinte: com o passar da história, décadas após décadas, não é? Uma pessoa vai conquistando pouco a pouco o voluntariado multifuncional, tempo integral. Então, tudo que ela faz na vida dela está dentro do voluntariado. Você já notou como é que é a minha vida? Eu te pergunto, o que é que eu faço que é fora do voluntariado? Não, tem coisa que eu faço. Por exemplo, eu vou ao banheiro. É fora do voluntariado. Não, mas, de modo geral, o que eu faço? A maioria das minhas coisas, eu sou full time. Observe. Só aquilo que não tem jeito, que é a manutenção da máquina. Isso aí é outra coisa. A manutenção da máquina é o banheiro, o chuveiro, é a esteira aeróbica. Mas a pessoa tem que ir aos poucos, né, para ir se adaptando. Paulatinamente, vai recebendo paulada. É uma paulada durante 10 anos, depois muda o tipo de paulada durante outros 10 anos e por aí vai. Paulatinamente, gradativamente. É um gradiente evolutivo da vida humana. Agora, o voluntariado, ele cresce, ele evolui, ele progride, ele se expande e ele fica de melhor qualificação, de melhor qualidade. Por isso que ele pode chegar num ponto que ele tem boa qualidade e é o tempo integral. Isso é fora de série. O que você está falando? Fala. Eu vejo assim. Falar, então ela faz só assim com a boca. Não é que é que ele estava com o microfone. É a questão da assistência 24 horas, né, nesse caso. Porque daí você tem um voluntariado. Mas não é só assistência. Aí sim. Tem esperticidade, OFIEX, mega euforização. E etc, 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 etc. Você já viu que eu não gosto de usar a palavra etc. Porque isso não é de ciência, a gente tem que explicar o que é. Quando você põe etc, você está deixando de expor. Isso não é didático, etc não é didático. Dentro da questão da mega euforização que você está falando, quando que você acessou essa técnica? Não, ou sempre foi? Sempre existiu? Deixa eu falar uma coisa para você, definitivo. Todas essas coisas que eu falo aqui, eu acessei isso muito jovem devido às retrocognições. Então TENEPS, OFIEX, esperticidade, mega euforização, EV, arco voltaico, tudo isso foi muito cedo, porque eu sabia. Cada das retrocognições. Você lembrando da retrocognição, presta atenção. Você revive o que você já viveu. Capite? Ponha tudo lá dentro. Você vai ver. O liquidificador da vida pegou tudo. Tudo já foi liquidificado. Tem tudo. Então, no meu caso, eles me ajudaram na questão da retrocognição, os amparadores, para eu poder me conscientizar dessas coisas, para poder falar disso. Entende? Não é o nosso caso. O nosso caso é uma
uma dificuldade para acessar essas tais não, coisas. mas a né? maioria não tem tanto por causa do curso, né? O curso ajudou muito, o curso intervencivo. Mas Já até chegar... clareou muito, aquilo já foi colocado nos eixos, batido, falado, repetido. Então, isso aí cria determinados engramas que a pessoa não esquece na retrocognição. Mas eu tive uma dificuldade, então, trabalhando já em consultório, e eu trabalhava nessa linha com energias, relaxamento, essas coisas, com a transpessoal, e a dificuldade de encontrar uma técnica. Eu sabia que existia uma técnica, mas eu não sabia onde e como. Eu vivia lendo, procurando. Mas assim tem um monte. E aí eu fui tentando encontrar na yoga. Tinha uma que depois é que eu fui ver que era parecida, quando eu conheci aí depois a projeciologia, as suas explicações sobre o EV. Puxa, aquela técnica da Kriya Yoga é bem parecida, porque ela vai em cada chakra, né? Cada chakra. Ela especifica. Especifica, cada um faz esse alinhamento dos chakras, a movimentação da energia. Mas foi com dificuldade encontrar, não foi assim. Tive uma projeção, aí eu acordei, já sei qual é a técnica, estado vibracional. É com empenho mesmo, com esforço. É assim mesmo. Valdo, você pode comentar um pouco sobre a relação da autodeterminação decenal e a TENEPS? O problema todo é o seguinte: se uma pessoa tem autodeterminação, ela evolui mais rápido na TENEPS. Porque sem autodeterminação a pessoa não vai fazer um trabalho todo dia, diário, o resto da vida. Então a autodeterminação, que é a constância, a perseverança, a tenacidade, você está entendendo? É a pessoa ser organizada, disciplinada, dedicada. Isso, quando ela tem muita autoconfiança, ela vê a situação como é que é, ela não se torna apenas dedicada, ela se torna abnegada. Aí sai de baixo. Ela consegue resultados muito mais imediatos e avançados com a TENEPS, devido ao contato com o amparador. Uma pessoa que mostra abnegação com equilíbrio, quer dizer, com racionalidade, priorizando o que tem, com discernimento, ela faz tudo, ela faz o amparador, faz tudo por ela. Isso aqui é o máximo. Professor, a questão chave desse verbete seria o fato da efemeridade da vida, se não houver auto-organização? Porque se você tiver auto-organização, de 10 em 10 anos você percebe aquele crescendo evolutivo. Se você leva a vida meio de eito, né, você não percebe, quando percebe já tem 70, 80 anos, você já não dessumou antes, né? Não, e olha, a gente vê o seguinte: tudo passa mais rápido que a gente percebe. E outra coisa, quanto mais você se dedica ao trabalho evolutivo, mais o tempo passa depressa. Você não vê o tempo passar. Então, isso aí é mais sério ainda, né? Por isso que a pessoa não pode estar envolvida com qualquer coisa para viver, não é assim. Ela tem que estar envolvida com alguma coisa que seja útil, frutífera. A questão dos hábitos evolutivos, né? A questão do hábito saudável, da rotina útil, de produtividade constante, para que ela possa checar em 10 anos aquele seu aumento, aquele seu crescendo realmente evolutivo. Né? E outra coisa, tem aquele princípio dos amparadores em cima de mim que eu recomendo que vocês ponderem. Isso não é para mim. O que você tem que excluir da sua vida? Tem até amizades que podem ser ociosas e negativas. Como é que fica? Até a amizade entra nisso. Não é só bagulho energético. A pessoa às vezes tem que descartar muita coisa. Uma coisa eu digo para você, até hoje eu ainda não vi ninguém que chegasse aqui à conscienciologia, em qualquer idade, sexo, formação cultural, que não tivesse que fazer o descarte de muitas coisas. E eu não estou falando só de objetos, não. Posicionamento, condições, ideias filosóficas, políticas, religiosas, tudo isso tem. Isso é quase que inevitável.
Por isso que eu falo, projeciologia, conscienciologia, querendo ou não, o processo de defasagem, de renovação é visceral. Não tem jeito. Então, por isso que eu falo, olha, não vem aqui, porque pode ser que a sua vida vai mudar toda depois disso. Olha bem, não chega perto de mim. Era assim que eu falava lá no Rio. Não chegue perto de mim, senão sua vida muda. Se você não quer mudar, não vem aqui. Professor. Agora, com mulheres isso era pior, cada curiosidade feminina. Então, eu falei assim, aí é que eu vou. Porque a mulher tem uma curiosidade danada de saber das coisas. Às vezes eu sinto a carreira acadêmica, né, que é a carreira que eu sigo... Como um atraso de vida? Às vezes, eu sinto como Minha uma coisa que filha, prejudica. Eu sempre senti. Mas é necessário. Não, Você quer atraso de vida exemplo, pior do que você ter que almoçar e jantar todo dia? Mas é necessário. Mas é que às vezes eu penso assim, se eu fosse professora porque eu sou pedagoga, né? Então às vezes eu fico pensando, se eu fosse professora em escola municipal de crianças, seria mais condizente com a minha Proexis hoje do que a carreira universitária, que exige muita produção acadêmica, doutorado. Você sabe, existe uma doença então, isso de que frango eu e galinha pensando, às vezes. que chama gogo, né? Você sabe, né? Chama o quê? A galinha está com gogo, sabe? Gogo. É aquele negócio. Gogo. Então, o pedagogo, geralmente, está com a doença. Como é que é? O pedagogo, entende? Uhum. Tem uma doença de galinha que chama gogo. Sim. A doença, ela está com gogo. Mas, às vezes, eu tenho essa sensação, assim, que a carreira acadêmica, ela é bem difícil de conciliar com Proexis. Não, é porque é uma guerra de nervo, né? De quê? A academia é uma guerra de nervos. Exatamente. Por exemplo, você fazer o mestrado, o doutorado é guerra de nervos. O doutorado é menos, porque a pessoa já é mais superou o segundo tempo. O primeiro tempo, que é o mestrado, é que é a maior guerra de nervos. Agora, é o povo que está exibindo o poder intelectual. É muito complicado. É o PhDeus, a PhDiva, que existe de exibir esse poder. Entende? Então, ela tem um cetro na mão, que ela comanda os súditos. E ali tudo na masmorra. Por isso que é. Gente, eu ainda não vi ninguém que fizesse uma boa defesa de tese como mestrado que não tivesse guerra de nervos. Vocês já viram alguém? Não, não existe. Se vocês sabem, vocês me falam. Pode ser gente que comprou, às vezes, o diploma, qualquer coisa. E a exigência tem de isso. produção. Até na Europa se compra diploma. E a exigência, quando você já é professor universitário, a exigência de produção acadêmica. Pois é. Então, às vezes eu fico pensando, se tivesse um trabalho mais simples, que fosse 8 horas por dia, mesmo que fosse 8 horas por dia, seria mais... Isso tudo dá uma observação para a gente, mas a gente não pode desanimar. Uma das coisas que foi um problema que eu tive que calar a boca e não falar muito para ninguém, que quando eu falava, eu estava desanimando um pouco. Quando eu fui com o Chico Xavier, uma equipe grande, na primeira viagem que nós fizemos à Europa, em Paris, um amigo meu, que estava lá trabalhando com umas coisas, foi visitar as coisas na Sorbonne, e eles ficaram sabendo que eu estava lá. Eles mandaram oferecer para mim, para me dar o diploma que eu quisesse, pagando tanto. Isso é Sorbonne, pai. Tipo, doutor... Aí eu falei assim, o jeito é não falar isso, porque senão, no Brasil, o povo é tão entusiasmado com Paris, aquele negócio todo, até hoje, é uma vergonha. Agora, isso em 1965. Vocês acham que mudou? Em 45 anos mudou alguma coisa? As coisas pioraram em Paris depois disso? É que como está aumentando muito o número de universidades no país, hoje em dia as pessoas costumam pensar que é uma carreira que é fácil de manter junto com a Proexis, né? Mas não é bem assim, é muito difícil, porque exige uma produtividade intelectual. E aí você fica concorrendo essa produtividade intelectual do mundo acadêmico com a produtividade intelectual, às vezes, que você quer ter na conscienciologia. Mas há muita coisa errada, né? A pior coisa que tem é publicar ou perecer. E aí as revistas, elas têm donos, né? Tem corporações. Não, e aquele negócio de fazer a rasgaceda, junta 8 para colocar um artigo. Então aquilo vai para 8 currículos. Um artigo só.
Às vezes não dá nada, você espreme assim, não dá nada no artigo. Isso tudo muito artigo academicismo, ruim. faz parte do serviço. Agora, esse da Sorbonne é que a gente não pode falar, porque esse desencoraja um pouco. Quando eu vi o negócio, comecei a falar e vi o resultado, falei assim, não posso falar mais nisso. Agora, amigo meu viu a coisa, o povo tudo viu, o Chico viu. Aí eu virei para o Chico e falei assim, está vendo? Você não perdeu nada em estudar na universidade. Qualquer coisa, pode arranjar aí um diploma para você, comprado, uma vergonha. Paris. Aí vem o arrondissement, aqueles negócios todos, Soaxième, arrondissement, que saiu tal, no dia tal. Complicado. Aqui, ó. Mas é onde mais tem emprego hoje em dia, praticamente, é nas universidades, principalmente em Foz, né? Então... O que tem aí? Professor, na fatologia, na última linha, o senhor comenta o ato evolutivo de se saber aonde quer chegar. No caso da autodeterminação, é importante saber pelo menos as diretrizes ou a linha básica da PROEX. Onde é que você quer chegar? Estudar a linha básica. Porque se a pessoa não souber, passou uma década e não... O que você quer? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O seu desiderato? Aquilo que eu chamo o fim, a finalidade, o escopo. O que é que tem lá? Essa é a sua questão com 5 anos de idade, 6 anos de idade, já saber essa Esse diretriz. é o ideal, né? Eu desejaria que isso acontecesse com todo mundo aqui. Essa é a maior bênção que eu poderia dar para vocês, se eu pudesse. Tá? Era o máximo. Se a pessoa chegar nos 16 com uma década já de visão, de lucidez, já seria um avanço. Agora, você sabe, se vocês começarem a pensar no assunto, vocês vão conseguir isso na próxima. A gente não sabe quantos anos, mas que vão conseguir bem cedo, vão. Isso é inevitável. Tem que começar agora. É dessa massa aqui, ó, que vão aparecer essas consciências. No caso... Não é de outra, não. Não é o povo que está lá fora. São vocês aqui. Tem esse tipo de personalidade, de consciência. Nesse caso, através dessa disciplina, dessa organização de checagem, né, de revisão. Não, e o problema da prioridade evolutiva, né? A prioridade, no caso, cronológica, que é o problema desse verbete. É a priorização da cronologia. É a cronologia. Sério. Pode falar. Valdo, aqui na página 40, na culturologia, você poderia falar um pouquinho a respeito da cultura da jubilação evolutiva? A jubilação evolutiva, eu já toquei nesse assunto. Tem verbete sobre o assunto aí, com calma. Agora, o que é que se passa? A jubilação é quando a pessoa consegue esses mastos, essas conquistas maiores na vida. Por exemplo, TENEPS, OFIEX, Complex, Mega GESCOM, e por aí vai, né? Sem falar euforização, entende? A assistência maior da PROEX, ou pode ser até uma Max PROEX, uma Mega PROEX, uma PROEX, a maior. Tudo isso é o jubileu. Agora, a pessoa, por exemplo, você chegar dentro da TENEPS e comemorar o jubileu da sua TENEPS, 50 anos de trabalho. É lógico que quem vai comemorar isso vai ser o amparador, que às vezes você está tão envolvido no negócio, você nem lembra. Está completando 50 anos que você faz a TENEPS. Entende? Isso aí é jubileu. Esse jubileu é melhor do que o da universidade, os colegas da universidade, tudo isso, que ele mexe com a sua estrutura consciencial, sua estrutura pessoal. Então é seríssimo isso aí. Alexandre. Você sempre comenta da importância das retrocognições, no seu caso, para você acessar, como você acessou cedo as informações. Eu queria te perguntar o seguinte, dessas retrocognições, as mais relevantes, as mais lúcidas,
foram em que estado? No estado projetado ou no estado... Em que estado de Não, consciência? são aquelas que levam a gente para a pangrafia. A hora que você tem todos os fenômenos misturados numa coisa só, eles se juntam como se fosse um liquidificador. Há uma interação, um sinergismo. Aquele sinergismo potencializa a sua capacidade de entender o processo. Então, aí você põe dentro do espaço e do tempo, quer dizer, a cronêmica e a prosêmica. Você coloca tudo em caixa. Agora, quando isso amplia a sua capacidade de observação, você começa, então, a identificar quem é quem. Lá, aqui, no intermediário, naquela época, hoje. Então, você fica vendo uma família mais ampla. É isso que eu chamo que é a família da humanidade. É a família maior da sua evolução. Então, a minha família real, a humanidade. A humanidade que eu conheço, que é a terrestre. Entende como é que é? Então, nesse ponto, o nível de expansão é enorme. A cosmovisão aí já não é apenas que você está vendo uma coisa ampliada ou aprofundada, não. A cosmovisão aí é que você está vendo os detalhes, as minúcias, a minuciosidade da manifestação evolutiva de cada coisa, de cada componente dentro daquele cenário. Então aí muda tudo, o espaço já ficou secundário. O que interessa é o conteúdo da análise evolutiva. Então, com isso aí... Essa quantidade de informação nesse nível, isso você está falando que você assimila isso no estado de vigília física. Sempre tem que ser, não é estado de vigília, isso aí não interessa mais. Mas é um nível de alta lucidez. Se você não tem capacidade de lucidez, quer dizer, é a recuperação dos cons, Alexandre. As unidades de medida da sua lucidez. Não interessa o modo que você está. Porque na hora que eu começo a mexer com muita coisa, se eu forçar bem a barra, eu estou sempre descoincidindo. Isso fica normal com o tempo. Então, eu falar, por exemplo, que a vigília física ordinária não corresponde bem à realidade. Você está entendendo o que isso quer dizer? Sim. É o processo multidimensional de lucidez aplicada. Quer dizer, você controla até o momento, quer dizer, não te pega de surpresa isso. Não. Você é sob demanda, né? Você quer... Eu quero, eu sei, e eu começo a tirar partido de tudo aquilo. No início eu precisava descrever mais. Hoje eu não preciso descrever mais, porque eu tenho deduções automáticas, deduções automáticas de tudo que eu vivencio. Você entendeu o que é uma dedução automática da vivência? Isso que acontece comigo. É baseado em coisas que você já passou antes, né? Não, é o acúmulo do acervo de experiência pessoal. Agora, de uma maneira transcendente, multidimensional, de autoconsciencialidade, senão não vai. Certo? Em tertúlia passada foi debatido sobre o uso ou não do desodorante. Tenho hiperidrose, transpiro muito pelas axilas diariamente. Tem dias que a transpiração é maior. Comecei a observar que isso acontece quando estou mais tensa ou ansiosa. A maioria é assim. Por exemplo, quando estou na minha casa, não transpiro. Mas é ter que sair de casa que a transpiração começa instantaneamente. Aqui é muito fácil a gente ver quem transpira mais. Se você apertar uma pessoa dentro de um debate, ela transpira mais. Já sei que isso pode ser energético. O que o senhor acha? É lógico que é energético, mas não é. É o seu processo também. A primeira coisa é o seguinte, vê se você treme ou se você é tranquilo. Se você treme, você vai ter mais transpiração. Isso é o nível vegetativo. É inevitável, faz parte. A perspiração inconsciente, ela é maior também em quem tem desequilíbrio ainda do neurovegetativo. Isso é comum. Agora, olha bem o que você faz e arranja um bom chuveiro. Você precisa. Fiz uma pesquisa na internet onde constou a seguinte informação.
Desodorante é composto de álcool e perfume e não impede a transpiração. Já os antitranspirantes combatem a transpiração com sais de alumínio. Verifiquei que os 3 desodorantes que tem em casa não têm sais de alumínio, só os antitranspirantes. Esses desodorantes sem alumínio poderiam ser perigosos à saúde? Para mim, tudo é a mesma coisa, tá? Isso tudo é besteira. Tem até nessas revistas dessa semana, eles estão falando lá, tem um cara que está falando sobre a vida moderna, e como é que deve viver, o que você deve comer, etc. Uma das coisas que ele fala é justamente isso. Não use nada que tenha mais de 5 componentes químicos. Está lá, está nas revistas dessa semana, é só olhar. Tem um monte de coisa. É que ele está vendido, porque ele está falando a favor do vinho, para a pessoa tomar copo de vinho. Então, ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então, ele não é confiável. Agora, eu só notei, são as piadas que ele soltou. Tem várias piadas interessantes. O senhor, na sua FIEX, atende com sua identidade extra? Não, eu atendo aquilo que é junto com o amparador. Aí nós somos o que nós somos. E quando o senhor passa na UFIEX, quanto tempo o senhor passa na UFIEX? Depende da necessidade. A gente passa aquilo que pode, aquilo que precisa. Agora, quem manda lá também, vocês têm que lembrar o seguinte, o amparador é muito importante lá para mim. Depende de mim o processo, mas ele que me dá mais orientação. Agora, essa questão de nome, tem gente de todo jeito. A propósito, é bom eu falar, né? Teve um dia desse que uma pessoa estava procurando a fulana. Vocês adivinham quem era a fulana? Estava atrás da fulana lá. Não, a hora que me viu, eu apareci tudo de barba, assim, então. Eu estava atrás da fulana. A fulana que eu estava falando era eu. Eu transfigurei e vi a mulher que ele falava. Ela, sou eu. Ah, sim, é você que eu quero. Então vem cá, vamos ver. Para fazer o rapport. É uma vida minha que eu fui mulher. O cara estava lembrando da fulana, ele não esqueceu. A mulher tinha ajudado a ele. Não é parente dele, não foi filho, não tinha nada disso. Era um processo de ajuda, de intercessão e tal. Então ele ouviu falar alguma coisa, algum troço. Após adquirir o projeciologia, estou tendo uma visão mais ampla sobre todas as coisas. Isso me leva a alguns questionamentos. Atualmente estou trabalhando como motoboy, pois o salário é bem maior do que era no meu emprego anterior. E com isso vou conseguir terminar meus estudos que havia parado por motivo financeiro, tendo eu consciência do risco de uma dessoma prematura e de um acidente grave, estou agindo com total imaturidade consciencial ou o fato de ser por um bom motivo me dá algum bônus? Qual a sua opinião? Eu sou contra a motoca. Eu não tenho outra resposta para você. Eu jamais iria ser motoboy. Poderia me dar a mega sena, que eu não entraria nessa. É um perigo, nunca se sabe. Agora, se você tem força nas suas energias, se você sabe fazer o encapsulamento da sua motoca, né? O encapsulamento do seu corpo, você que sabe, tem que pensar. Motoca. Depois de muito ponderar, reuni forças e consegui terminar o relacionamento de 7 anos. Mas apesar de todos os problemas, de ter certeza de que o relacionamento não estava sendo positivo, voltei atrás e pedi para voltar, mas ele não quis mais. E agora sinto que não tinha banca para essa competência. Estou com medo de tudo, de não conseguir superar tudo isso. A única coisa que tem me ajudado são os vídeos da tertúlia, pois estou sem concentração para ler. Como sair desse quadro? Estou precisando de ajuda. Olha, não tem nada não, você vai superar o processo. Essa separaçãozinha não é nada perante a força que você é. Eu já sei das suas coisas, eu te conheço de alguma coisa. Pode confiar. E outra coisa, tem gente atrás disso. Agora, foi bom que isso tenha acontecido, que ele não quis voltar atrás mais, porque assim você não pensa mais nele. Entrega ele para o tempo, que é o grande juiz. Não é isso? Quais seriam as atenuantes e os agravantes de uma consim que, hipoteticamente, deveria ter sido inversora, mas só acessou a ideia na idade da reciclagem existencial?
Não tem nada. Isso aí, depois que a pessoa dessomar, ela vai ver o que é. Agora, até lá, a minha recomendação é que a pessoa faça bastante coisa para melhorar o saldo na ficha, né? Que eu, às vezes, não quer dizer nada. Outra coisa, eu só te pergunto, uma pergunta bem cretina, mas bem pertinente. Será que não estava escrito que você só divide e vê a conscienciologia depois de um certo tempo? Por quê? Você não estava preparado antes para isso? Às vezes foi bom. Presta atenção. Tem menino aí, quando fica sabendo, fica danado da vida, isso é muito pior. Não é isso? Agora, ficou sabendo já com uma certa maturidade, isso aumenta muito a situação, já ajuda demais a pessoa. Poderia explicar mais a polinomiologia, página 39, o último item, o aumento do suporte existencial pelo polinômio, sustentação econômica, pé de meia, sustentação energética, autohigienização, sustentação afetiva, duplismo, sustentação intelectual, a pesquisa independente e a sustentação cosmoética, a autoesperticidade. Vocês acham que precisa explicar isso? Está tudo entre parênteses. Pé de meia, autohigienização, duplismo, pesquisa independente e autoesperticidade. São todas as grandes conquistas da pessoa. O que é que você quer? É? Por que o Juarez? Ah, sei. Está vendo? Está para você isso aí. Você e a sustentabilidade. O problema é o seguinte, está tudo explicitado. Você sabe o que é pé de meia, autohigienização, duplismo, pesquisa independente e autoesperticidade? Aqui a gente pode falar, a pesquisa independente seria a mega GESCOM, né? Para explicitar mais ainda, né? Agora veja, são 5 coisas bem definidas, né? Não tem por onde, né? Esse polinômio, né? Quais conselhos o professor dá para quem está pensando em entrar para a docência do IPC? Estudar bastante. Tem mais coisa que eu posso falar aqui? O que eu vou falar? Se organize bastante. Use o laptop. Não é? Durma bem. Poderia falar um pouco do ECP2 que o senhor ministrou em Madrid em 2001? Pode falar também acerca daquele holopensene espanhol? Escuta, ele quer que eu vá pensar no meio daquelas dezenas de ECP2, o que é que eu fiz? Agora, ele está achando que Madrid foi muito diferente dos outros, a coisa toda. Não, ele falou, foi Madrid. Que foi? Eu fiz em Madrid. Não, o que eu vejo é o seguinte, eu falava para os espanhóis o seguinte, se eu não morasse no Brasil e tivesse que escolher um lugar para morar, eu viria para a Espanha. É isso que eu falava. O povo, tinha gente que reconhecia que eu estava sendo sincero. Sabe como é que é? E porque eu ficava, por exemplo, às vezes numa praça em Madrid ou em Barcelona e começava a ver o povo passar. Então as caras que passam é como se você estivesse no Rio. As caras são as mesmas, o jeito é o mesmo. Tem muita gente parecida na Espanha. É muito engraçado isso. Mas a pessoa tem que ver o movimento de rua, para a pessoa ver isso. Então, você vê aquelas caras e fala, não, esse aí parece com fulano, essa aqui parece com fulano. Tem muita gente, são pessoas de casa. Agora, é o processo latino, né? Balonamento na nuca ao fazer EV é sempre sintoma de assédio? Não, mas na maioria dos casos. O senhor já chegou a se sujar energeticamente com excessos gravitantes para simular as reações do energossoma, do casca grossa, que tenta chegar ao EV ou sair do corpo? Não, a gente não precisa sujar, né? A gente já é, né? É só você deixar ser do jeito que você era, que você é a mesma coisa. Não precisa disso. Mas eu acho tolice. O problema é você manter equilíbrio para você ser um assistente equilibrado. Se você piorar a sua assistência, o equilíbrio da sua assistência, não é bom para a pessoa assistir. Tenho 27 anos e gostaria de começar a aplicar a técnica de autodeterminação decenal. Qual sua dica para começar a colocá-la em prática? Olha, o problema todo é ver o EV. É ver o EV.
Posso fazer dos 10 anos que se passaram, mesmo não lembrando os detalhes das coisas que fiz? O uso da técnica da linha do tempo pode me ajudar nessa técnica? Pode. A linha do tempo é o máximo, é o timeline. Vale a pena você ponderar. Ajuda sim. Olha bem e leva a coisa adiante. Isso vai facilitar você. Pode falar. Agora foi. Tá. Então, determinado tema do verbete aciona alguns engramos da memória, não é? A gente vai estar estudando e começa a pensar, né? Isso tem a ver com o curso intermissivo que a pessoa fez ou também, é o processo de lucidez que a pessoa... Também, você pode incluir. Também. Mas não é só isso. Então, a pessoa está estudando um tema, ela entra aqui nesse campo... Ela entra na faixa, é por isso que eu botei a cognição, é lógico. Então, essa sensação que tem de expansão é porque melhorou a lucidez da pessoa também, né? A evocação faz isso, é inevitável, faz parte disso. Mas, professor, como é que ela evoca se ela está prestando atenção no tema? Está raciocinando? Não, só de prestar atenção, o tema já é evocação. Já é evocação. Mas nem todo tema provoca essa condição. Não, isso aí varia. A pessoa às vezes está pensando em abobrinha pequena, grande, cheia de abobrinha, plantação de abóbora. E tem pior que a plantação de mandioca. Professor, tem outra vivência também que pode ocorrer, da pessoa também acessar assim, não acessar totalmente, mas chegar perto da paraprocedência, aqui na tertúlia. O que se deve isso? Ela vai lembrar da paraprocedência, inevitavelmente. E agora, às vezes, tem pessoa que cria um problemão. Tem gente que vem falar comigo com isso. Valdo, eu lembro de certas coisas, eu coloco na minha vida, não tem espaço. Não há a geopolítica. Você está entendendo? Entendi. A espacêmica, no caso. E como que é o processo da prosêmica. Não tem prosêmica. Como é que no dia a dia a gente pode otimizar um negócio essa condição? Extemporâneo. Aonde que é? Aí eu vi o professor e falei assim, você já pensou se isso não é a sua paraprocedência? Vê o que tem. Às vezes é. Fora da tertúlia, em casa, estudando, como é que a gente pode otimizar essa condição de acessar cada vez mais e entender melhor essa condição? Você entrar no fio da meada do seu assunto que está chamando atenção para você. Vai puxando o fio. Você está entendendo? Entendi. Isso aí vai longe. Então é você pensionizar na vertente que apareceu o seu interesse. Aquele viés. Você entra por ali. Entendi. Agora tem um cara que vira para você, não, eu já entrei por aí e fiquei numa rua sem saída. Assim, então você estava numa rua sem saída. É preciso examinar o que é que foi. Entendi. Vamos ver o que foi. Depois que a gente faz uma retrospectiva, né, das nossas reciclagens, tudo assim, talvez nos últimos 10 anos, 5 anos, você pode falar um pouco mais como a gente melhora a qualidade do nosso desempenho, assim, daqui para frente, para melhorar em relação ao que teve daqui para trás? O problema é ver o que você pode intensificar aquilo que já deu certo. O que é que você lucrou? Quais foram as atitudes, manifestações, condutas, ações que você praticou, que executou, que trouxeram resultados mais eficazes? Com essas, então, você pega e vai aplicar naquela outra linha de atividade. Pegar e colocar na outra que precisava. Com isso, você vai burilar o seu processo. Tudo vai melhorando. Agora, tem que usar aquilo que já deu certo com você. Por que isso é importante? Porque você tem um temperamento específico, individualista, só seu. Você tem as técnicas que você usou para isso. Você tem o jeito de formalizar a execução daquilo que é totalmente seu. É a sua estilística, o seu estilo, a sua tendência, o seu jeitão. Então, você colocando isso dentro dos mesmos parâmetros que você já foi bem sucedido, você vai repetir o sucesso em outra área. Olha a lógica disso. Então, isso é que eu chamo de maturidade consciencial. Entendeu? A maturidade consciencial chega num certo ponto que ela fica totalmente matemática. Não há mais erro. Entende? Não há mais desvio, não há mais omissão.
Não há mais perda de nada, você só tem ganho-ganho. Então é a técnica do ganha-ganha. Você não tem o perde-perde mais. É só o ganha-ganha. Então aí o problema é insistir nisso. Isso é que eu chamo de lucidez, maturidade, priorização. Entende? É a holomaturidade consciencial. Agora, é isso aí que eu falo. Se as pessoas têm dificuldade com isso, deve fazer a técnica das 5 horas de reflexão. Que aí não tem saída, né? Ela vai no tapa, não tem saída. Agora, lembrando, é preciso de escrever tudo, ou digitar tudo. Você que está com a maçã aí no peito, tem que digitar. É o jeito. Na questão da autodeterminação decenal, é importante parapsiquismo. Sem parapsiquismo é difícil a pessoa manter esse tipo de auto-organização. Não, o parapsiquismo, sem parapsiquismo, você está falando. Se a pessoa começar a estudar o processo decenal, ela cedo ou tarde ela vai chegar no parapsiquismo. Qualquer coisa que ela for mexer vai bater nisso. Por exemplo, Pilar, você acha possível uma pessoa chegar à conscienciologia, admitir as coisas ou vivenciar a conscienciologia sem ela ver o parapsiquismo ou sem admitir? Eu não vejo saída para isso. Eu concordo, depois assim, de ter muito tempo mas também já aconteceu com você. Com coisa, foi muito difícil mesmo, porque tem que admitir, não tem saída. Os próprios fatos levam aos parafatos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Os próprios fenômenos habituais, corriqueiros dessa dimensão, eles conduzem a consciência aos parafenômenos. Mas faz falta o entendimento disso. Faz falta a compreensão com profundidade, priorização da aplicação do que você entende. Pois é. Eu estou dando agora o fim de tudo, é isso. Se a pessoa começa a entender isso nesse nível, melhora tudo. Falta o entendimento. Só completando. Só completando. É a preensibilidade prioritária com aplicação teática. Fala. Esse assunto que está sendo falado, eu vivenciei isso e eu coloquei isso no livro. Antes de eu conhecer a projeciologia, eu vivenciava os fenômenos do parapsiquismo, mas sem informação técnica do que estava acontecendo, sem uma noção real do que eu estava fazendo. Não manda, o sincretismo religioso, nessas seitas todas por aí. Esta vivência, eu coloco isso lá na introdução do livro, que deve, princípio do ano que vem, acho que vai sair aí, não sei. Mas eu entendi a projeciologia, o estudo do parapsiquismo, deu um norte no meu parapsiquismo, né? Eu já vivenciava, mas não sabia. Eu vou lá. O pessoal me dava o nome para fazer um atendimento, eu ia. O povo tudo o que ia, eu não sabia. Tudo, tem o guia cego e tem o povo que bate palma, tudo no escuro. O livro, por exemplo, do padre aí que vive cantando, foi publicado em agosto e já vendeu até esse mês 1 milhão de exemplares no Brasil. Nossa. Sabe o padre? Marcelo. Vendeu 1 milhão de exemplares. Bateu o recorde aí no Brasil. Hein? Não é o Marcelo da Luz, não. Sim, o Marcelo Rocha. Marcelo ainda não foi lançado o livro, vai ser esses dias. O senhor comenta a vontade, aqui na 39, no comecinho ali, na trinomiologia, o trinômio vontade granítica, intencionalidade fixada e auto-organização rigorosa. Para a pessoa poder manter esse trinômio, é importante essa inteligência evolutiva, essa visão abrangente gerada pelo parapsiquismo. Né? Sem isso fica difícil a pessoa. O parapsiquismo, ele chancela essa condição. Agora, por exemplo, a pessoa não precisa desenvolver rápido muita coisa de parapsiquismo. Não é isso. Não. Ela tem que entender, fazer a preensibilidade.
entender o processo, compreender o que se passa, ver o conteúdo dos fenômenos que ocorrem. Tirar o máximo de proveito da oportunidade. Agora, uma coisinha, às vezes, que ela decide, que ela vê com mais calma, aquilo clareia. Você está entendendo? Um horizonte enorme das circunstâncias de, vamos dizer, do contingenciamento da vida dela. Isso é importantíssimo. Porque não precisa daquele fenômeno arrasa quarteirão, mas se ela não precisa der... de ser. Entende? O processo é entender o conteúdo. Aqui em cima. Aqui. Queria entender por que você optou por colocar o nome do verbete como autodeterminação decenal, de repente não autoavaliação, porque se você vai estar, na verdade, avaliando a determinação. Uma pessoa que determina, ela já avaliou. Você está me pedindo para voltar para trás. Não, eu quero ir para frente. Entendi. A autodeterminação decenal, a pessoa já avaliou tudo, ela já sabe o que precisa. Agora, autoavaliar é quem está começando, está engatinhando agora, ainda não sabe nada, ela nem pode pensar numa década. Agora, a autodeterminação, não, ali, ela já determina, ela sabe o que ela quer. E quanto mais década vai passar na vida dela, e atualmente o povo está vivendo 10 décadas. É muita coisa, 10 décadas, 100 anos. E já é execução, né, Valdo? Pois é, já é muita coisa. E a avaliação é antes da execução. A avaliação é uma coisa inicial. Está começando. Agora, determinar, a pessoa já sabe, ela já determinou, ela já tem definição do assunto, ela já colocou a vontade dela, ela já tem intenção funcional, ela já delibera. Então, o processo da determinação é a deliberação. Então, por exemplo, você determinou, essa determinação diz respeito só a você, ou também você tem que deliberar um trabalho para ajudar o seu serviço através de outras pessoas. Isso tudo já mudou tudo. Entendi. Avaliação, agora já tem até a heteroavaliação. Porque se vão ter outras pessoas, você tem que deliberar e determinar com elas, você já tem que ter feito a heteroavaliação dessas pessoas, para escolher o seu casting, o seu elenco, a sua equipe, os experimentadores que vão trabalhar com você. Você entendeu o nível? Então a avaliação é pequena. Está escrito aqui na definologia, né? É registrar, né? Você não é avaliar, você já está registrando. Não, vamos ler a definição. A autodeterminação decenal é a técnica de consciência lúcida com alto nível de determinação pessoal. Quer dizer, nós já não estamos falando que ela está fazendo avaliação nem nada, a gente está falando de uma consciência lúcida que já sabe o que quer. Ela já tem o nariz no lugar, ela já sabe pisar onde ela põe o pé. Agora, registrar detalhadamente as próprias conquistas evolutivas, ela já conquistou alguma coisa. Então ela já registrou, ela dá valor para aquilo. Outra coisa, ela já tem confiança naquilo que ela conquistou. Não adianta o que você pensar, o que eu pensar, o que a Pilar pensar. Ela tem confiança nela, independente da gente. Ela dá uma boa banana para nós três. Você está entendendo? Por quê? Ela tem confiança no que ela está fazendo. Agora, a partir de cada década, então você pensa bem, a hora que chega lá pelos 50 anos, são 5 décadas, a pessoa já está turuna, doutora no assunto. Eu estou usando uma das suas antigas, turuna, tá certo? Quer dizer, ela está traquejada, experiente, ela já tem jogo de cintura. Você está entendendo? É o histrionismo da própria vida. Ela já sabe mexer com isso. Então, o processo etológico dela é rico. Já há uma sustentabilidade formal, cosmoética na vida dela. Tá certo? Você entendeu, né? Entendi. A diferença. Valdo, ela também já sabe o que deve fazer. Aqui até fala das atividades faltantes, execução satisfatória da PROEC. Ela sabe o que falta, o que ela pode fazer. Isso. E aí é que vem o aumento da autossuficiência.
Essa autossuficiência é importantíssima no caso. Professor E Paulo. quando chega num certo nível, é o máximo, a autossuficiência. Eu falei aqui na autossuficiência evolutiva, é o 07 da remissiologia. Pode falar, Elizabeth. O senhor falou um momento atrás, eu fiquei pensando sobre a temática. A partir do momento que você está estudando, aprofundando uma temática, você faz recuperações de estudos do curso intermissivo a partir daquela temática, ou mesmo para a procedência. A pergunta é, pode acontecer o inverso, a partir de uma reciclagem ou de uma Morex, esse tema começar a ser estudado aqui no intrafísico para o futuro da vida daquela pessoa? Não, tudo muda com o passar das décadas. Uma das coisas mais sérias que a gente tem que pensar não é bem isso aí. A pessoa começa, ela tem que estudar. Uma pessoa que não estuda, ela não vai caminhar, porque o cérebro é novo, o corpo é novo. Tem que recomeçar tudo de novo, cada vida humana. Então, o que se passa? Ela ainda não sabe estudar. Ou se ela vai estudar, ela se cansa fácil. Com o passar das décadas, isso tudo é superado. Ela já não pensa mais em cansaço, ela não pensa mais em preguiça. Você está entendendo? Isso tudo leva a um nível de abordagem, de acesso à realidade muito superior à média. Isso muda tudo. Agora, pensa bem. Uma pessoa está com 20 anos, já tem 2 décadas de vida. O holopensene que ela criou para ela, então ela começou a viver lá, no local dela, arranjou uma casa, um apartamento dela. Aquele holopensene, com 2 décadas apenas, não é nada. Agora, pensa bem, a hora que ela chega a 50, ela vai ter mais 30 anos dentro daquele local. Aquele holopensene é o dela. Só essa forma holopensene atual que ela cria já dá uma predisposição, que é aquilo que eu chamo do conceptáculo. O útero de criatividade dela é um absurdo em matéria de prolificidade, de ser prolífico, de ser construtivo, edificante. Pensa só nisso. Olha o processo. Aí eu estou falando já, juntando a década com o espaço. Entende? Que é a prosêmica. Então, por exemplo, quando eu falo em forma holopensênica, não é só o processo nosso passado. E é que você criou aí? Como é que fica? Por exemplo, essa casa nossa, ela está muito alterada, que ela é a 5ª casa, mas já tem mais de 1 década que nós estamos aí. Hoje eu domino aquilo ali, eu sei até onde aparece o tipo de inseto, de que modo que vai aparecer, de onde vem. As árvores que eu plantei já estão enormes. Tem árvore aí que eu plantei faz 13, 14, 15 anos. Entende? Tudo lá atrás, mas tem na frente também. Inclusive tem umas frutas que a gente não come, você sabe, né? Que eu tenho frutas aí que ninguém consegue comer. Tem uma da Condessa aí, que ela é selvagem. Ninguém, elas estão bonitas, desse tamanho, enorme, mas aquilo ninguém come. Entende? Agora, então, você veja bem, esse ambiente todo é nosso. Aquilo ali não tem jeito. Por exemplo, eu conheço os tipos de borboleta que aparecem mais, o tipo de colibri, de beija-flor, o tipo de passarinho. Atualmente, por exemplo, nós estamos sendo visitados demais com João de Barro. Agora, fora, é lógico, o sabiá, porque o sabiá vive cantando sem parar, né? Ele perturba a gente para dormir. Eu, às vezes, quero descansar de dia, não posso. Que às vezes ele vem justamente para perto da minha janela. Parece que ele quer me acordar, é de propósito. Está entendendo? Porque está tudo cheio de árvore, tem fruto, eles vêm em cima. Agora, pensa nisso em matéria de prosêmica dentro da década. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês. Tem umas árvores lá embaixo, no caminho lá para o Rio. Eu estive lá hoje, que a gabiroba, que era da minha terra, está dando que os passarinhos estão doidos com a gabiroba. Está cheinho de fruta no chão, tudo bicada de passarinho. Eles bicam lá em cima, a fruta cai toda estourada, com buraco. É a gabiroba. Ela é um pouco ácida, essa aí,
mas é doce para chuchu. E outra coisa, quando a pessoa começa a comer aquilo, ela não para, precisa saber, né? Porque senão depois pode dar uma dor de barriga danada. Tem que ir com calma. Mas está assim, ó, e a árvore aí, tem várias árvores. Essa lá de baixo é enorme. Lá está uma verdadeira mata. Eu estava falando com o Roberto, precisava de dar uma limpeza lá. E virou uma mata, lá perto do Fito Leve. Entende? As coisas todas cresceram, tem muita coisa, de tudo quanto é jeito. Inclusive o bananal tem que ser trabalhado, está muito esquecido, tem que dar um jeito. Eles vão trabalhar nisso. Agora, esse processo da natureza, nesse meio da energia da natureza, o meio da energia botânica da história, isso aí, você já pensou? Eu estou trabalhando com isso. Tinha árvores aqui, silvestres e outras mais, mas muitas foi eu mesmo que criei, que estou crescendo comigo. São minhas filhas. Você está entendendo o que quer dizer? Então, pensa bem o Olo pensando como muda. O povo ainda não dá valor para essas coisas. Sai de dar. Essa turma tem feito uma opção de mansões aí nessas condomínios. Eu vejo que ainda tem muito pouca árvore, o povo ainda não entende isso. Sabe fazer umas árvores enormes lá, aquelas que não derrubam a mansão, encher aquilo de árvore, colocar bastante coisa, fazer pomar. O ideal é certas pessoas devem de comprar um lote para a casa e outro lote para o pomar, emendar tudo. Isso é que é o ideal. Pensa nisso. Entendi. Desde o início eu falei que eu queria plantar coisa aqui. Só agora, o mês passado, eles plantaram mais 35 mudas lá atrás, lá de casa. Que aqui tudo dá. Você plantou, o negócio é impressionante, em pouco tempo dá. Qualquer coisa, conversa com o Roberto tem feito lá muita plantação. O outro que tem feito muita plantação, tanto eu falar, é o Moacir. Ele também tem um pomar na casa dele, que ele cuida lá com calma. Os dois já têm pomares aqui grandes. Agora, hoje o Roberto está me falando que o povo chega lá e vê onde é que eles estão morando, fala assim, nossa, mas deve ser muito bom de morar aqui, não é? Isso lá no chalés. Entende? É muito engraçado isso. O povo, tudo que está aparecendo lá, ele falou que essa história está acontecendo todo dia. O povo chega lá e fala assim, mas deve ser muito bom morar aqui, né? No chalés. Bidu. É porque o povo está começando a passar, viu como é que é, né? O ambiente que tem. Mas lá, o problema é que o Roberto tem plantado muito, o pomar dele já está bom, né? Grandão. Lá tem de tudo. E o verde está forte, não é fácil. Valdo, quando plantaram lá manga rosa e espada há muito tempo, já está dando, né? É, né? Lá perto tem da sua muita casa. coisa que já está dando. Né? Agora, por exemplo, eu peguei certas árvores que havia aqui e joguei muita energia. Foi por isso que aquelas duas amoreiras são maiores. Elas cresceram depois que nós viemos para cá. E aquela lá na porta de casa, eu trabalhei com ela, porque ela estava mirrada, etc. Hoje, com vários troncos, o negócio cresceu demais. Agora, depois disso, eu pedi para a nossa chefe, aquela lá, ó, ela andou plantando um montão de amoreira, né? E as amoras lá perto de casa, esse ano, o ano passado, eu já comi das amoras que você plantou. E é um monte daquelas amoras, aquilo não havia. Ali tinha 4 árvores que a gente tinha plantado e depois você encheu de amoreira. Eu estou falando na parte de baixo aí da nossa casa, do lado direito. Pois é. Agora, ó, aquelas são amoras docíssimas. Impressionante aquilo. Agora ela vem e coloca aquele galho que vai lá na ponta, até embaixo. Parece que você está na Inglaterra, com aquelas árvores que vão até no chão. Elas são impressionantes. Agora ali está uma verdadeira parede de amoreira. Já pensou isso, como é que vai ficar com o tempo? Elas vão ficar tudo... É. Agora aquilo ajuda. Os passarinhos tudo em cima para comer a amora quando tem... E outra coisa, aqui a amora dá várias vezes no ano, né? Você já viu, né? Por causa do clima. O ambiente aqui é favorável para isso. Agora, os portugueses é quem gosta disso, porque Portugal tem muita amora, né? As mureiras, amoreiras. Então, isso é uma coisa muito séria, as amoreiras.
É o caminho. Mas o que mais Então, que você ia falar? Não, você tinha falado hoje o detalhismo, você falou que está muito rico, né? O detalhismo, ele está praticamente com 11 máximos. Você está entendendo? Mas essa aqui é das 72 verbetes. Essa riqueza geralmente é em função do tema aqui. Do é em função do tema que ele permite isso aí. Agora, da autodeterminologia. Tem um verbete sobre autodeterminação. Vocês já viram? Eu já discuti aqui, não já? Tá. Agora, esse aqui é a autodeterminologia, mas estudando o processo decenal. Então, entra o problema da cronêmica, para a gente estudar. Agora, tem muita coisa aqui para a gente ver. Por exemplo, eu vou ler um só aqui no finzinho aqui da nossa história. O efeito da autodeterminação na aceleração da autoevolução. É uma coisa mais do que óbvia, né? Os efeitos das práticas diárias na TENEPS após 2 décadas, que é a OFIEX. Os efeitos de cada década bem vivida. Como é que fica? Os efeitos da vontade livre e racional. O que você está fazendo com sua vontade? Os efeitos da construção da bagagem experiencial especializada. É tudo aqui do povo nosso, tudo é de vocês. O efeito. Os efeitos das autodecisões firmadas e alinhadas ao megafoco proexológico. Olha os efeitos. Os efeitos da megafocologia pessoal, decenal, imperturbável, na conquista do complexo. Então, vocês estão vendo, só esses efeitos aí já explica tudo, a realidade da autodeterminação decenal. Não apareceu ninguém? Ciclologia. Não, Valdo, na página 40, na primeira linha aqui, no fim lá, aí, o agente da autoevolução, como é feminino, é a agente da autoevolução. O agente da autoevolução. É a agente. É esse aqui, é o agente, você tem razão. É aqui, você viu bem. Eu vou olhar isso lá. Deixa comigo. Tem umas 4 coisinhas para ver. Agora, ó, vocês viram autodeterminações decenais, né? A evolutiva e a regressiva. São 6 itens. Olha bem isso aqui no fim. Ó. Como ninguém falou, eu vou ler rapidinho. Abertismo consciencial ampliado e o fechadismo consciencial enraizado. Certezas relativizadas e certezas tornadas absolutas. Flexibilidade nas reprogramações. Congelamento dos apriorismos. A pessoa fica estagnada. Expansão da automundividência. Restringimento da automundividência. Anulação dos efeitos do envelhecimento. É aí que o povo implica comigo, eles não estão entendendo, está vendo? É justamente o meu caso aqui. Sucumbência aos efeitos do envelhecimento. Fixação da personalidade no melhor. Fixação da personalidade no pior. De modo, isso aqui precisa da pessoa ler e ponderar, refletir sobre o assunto. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 42 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 25 perguntas online, 19 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: o Rafael sobre o meeting da expansão da Invexologia, o João Paulo sobre Consim Cobaia e a Daiane sobre Escola do Parapsiquismo. Gente, boa tarde. Esse é um convite para todos os voluntários da Cognópolis. Próximo domingo, às 9 horas, nós vamos estar fazendo o meeting para a expansão da Invexologia. É um evento que a Sinvex está promovendo, cujo objetivo é tornar público o nosso planejamento institucional, os projetos que a Sinvex tem, de maneira que as pessoas possam participar junto com a gente. Então, a ideia é fazer um planejamento participativo, no sentido de contribuir com ideias, sugestões, experiências, debater junto com os voluntários da Sinvex. Então, quem puder participar vai estar sendo muito importante para a gente. É uma oportunidade da gente construir em conjunto todo o planejamento institucional da INC, e todo mundo que quiser pode participar. Vai ser no Discernimento, próximo domingo, às 9 horas. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde.
eu venho falar sobre o curso Consim Cobaia Voluntária, que a partir de dezembro está sendo mensal, aqui no CAEC. Então, tanto para o voluntário, para o cognopolita, aqui de Foz, como para quem mora fora de Foz do Iguaçu, pode se planejar. Ele vai ser sempre no primeiro sábado do mês, só quando não der realmente para ser no primeiro, a gente vai mudar, mas normalmente no primeiro sábado de cada mês, durante o ano inteiro. O primeiro vai ser agora, no dia 4 de dezembro. 4 de dezembro. São 10 vagas, com 3 sorteios de Consim Cobaia. O preço é R$ 60, que ainda pode ser parcelado para quem quiser. E depois a gente já vai ter, para adiantar, em janeiro, no dia 8 de janeiro. Já é o segundo sábado do mês, porque o 2011 começa num sábado. Então, dia 8 de janeiro, o outro Consim Cobaia. 4 de dezembro e 8 de janeiro. Mais informações no CAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Então, eu estou aqui para falar da Escola do Parapsiquismo. Então, a escola é um programa de formação, de desenvolvimento do parapsiquismo, com duração de 1 ano. A escola foi baseada no verbete Autoparapercepciologia Ideal e também contempla a técnica de mais 1 ano de vida. Então, mais 1 ano de vida de investimento no parapsiquismo. Então, além dos 3 módulos fixos, né, que são atividades fixas da escola, existem também as atividades optativas. Então, no caso, o aluno, o participante da escola, ele constrói a sua grade de atividades curriculares conforme a sua vontade, o seu interesse, dentro do desenvolvimento do parapsiquismo. Então, aqui no folder, nós estamos sugerindo algumas atividades, como, por exemplo, o acoplamentário, os laboratórios de autopesquisa, as dinâmicas parapsíquicas. Além dessas atividades, o aluno também pode escolher outros cursos, tanto do CAEC, como cursos de outras instituições conscienciocêntricas, né, cursos voltados ao parapsiquismo. Para mais informações, basta entrar em contato, então, com a recepção do CAEC. Obrigada. Convivência nociva é o verbete eleito com 9 votos, a especialidade conviviologia. Obrigado a todos pela presença e até amanhã.